graça e a paz seja com o Senhor, com os irmãos. Saudamos todo a paz do Senhor e louvamos a Deus por estarmos aqui na presença dEle. Queridos, me incumbiram de dar esses dias à noite. Eu confesso que faz tanto tempo que eu não dou mais estudo na igreja. Aqui, eu estudo, mas aqui faz tempo que até a gente já perdeu o hábito. Diz que o hábito forma o jeito da gente, né? O gingado. Mas faz tanto tempo. Mas não é por isso que Deus vai deixar de falar aquilo que Ele tem me colocado no coração. Para justificar o tema, o estudo que eu quero dar essa noite para os irmãos, quero ver se fico dentro do tempo. Embora o que eu trago é bastante extenso, mas eu quero colocar para os irmãos algumas coisas da minha experiência, de vida cristã. Quando eu me converti ao Senhor, naquele tempo, já fazem 37 anos, lá em Santa Catarina, lá na Vila Conceição, aceitei Jesus lá, na igreja de até lá no meio do potreiro. E foi assim algo de muito especial naquela ocasião, que soprava um vento de batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Então, um culto que não tivesse o mover do Espírito Santo e a manifestação sobrenatural dos dons espirituais na igreja, faltava alguma coisa. Foi um tempo assim, todas as igrejas deu até alguns problemas com algumas denominações que não aceitavam, porque aconteceu, só para contar assim, numa igreja luterana em Porto Alegre, em Cachoeirinha, aconteceu, e hoje é uma grande igreja, aconteceu um movimento do Espírito Santo, que num culto de manhã as pessoas começaram a ficar tomadas do Espírito Santo dentro da igreja e desmaiavam, e aí o pessoal pegava, não sabia o que era, levava para a rua e deu uma situação de que o povo estava dando glória a Deus, falando em línguas, né? E profetizando, e aconteceu um rebuliço na igreja e terminou hoje dentro da igreja luterana da Renovação. Começou com aquele movimento. Numa igreja metodista em Porto Alegre, começou o movimento do Espírito Santo soprar aquele mover, e os metodistas receberam a visita do Espírito Santo, coisa que na Assembleia de Deus, que na nossa igreja batista já nasceu por esse sopro de Deus. Então nós já tivemos essa experiência, já veio da Suécia para cá, nossos missionários, que eram homens que viviam na dimensão do Espírito Santo. Então houve assim uma época que soprou grandemente, e foi quando explodiu o Evangelho no Brasil. Hoje nós temos as maiores igrejas do Brasil, são as igrejas pentecostais. Algumas seguiram na linha certa, outras se desviaram pela tangente, saíram, mas o Espírito Santo continua fazendo a sua obra. Então eu vejo nisso o sopro de Deus. Aí, passados tempos, começou um sopro sobre a volta de Jesus. Houve um período, alguns anos, que nunca se ouviu tanta pregação sobre a volta do Senhor, nunca se ouviu tanto estudo sobre escatologia, e passou esse vento, esse sopro na igreja, e os mais velhos, quase todos, conhecem as dispensações, conhecem sobre o milênio, sobre a grande tribulação, conhecem as pessoas de mais idade têm assim um conhecimento bem abalizado. Agora nós passamos por uma época depois de louvor na igreja, de adoração. Houve um sopro glorioso na igreja. No início começou com aquele lá do Rio de Janeiro, Demar de Campos,
começou aqui com Asaf e mudou o culto, soprou para o culto da igreja, uma mudança de louvor. Apesar que agora, hoje, se desviou para a música gospel, né? Mas aquele povo que nasceu naquele mover, daquele louvor vindo do Espírito, esse povo continua. E está rejeitando, esse povo está rejeitando esse tipo de música fabricada que tem por aí, que é só para vender, só para comércio. Então houve um sopro, e assim houve tantas coisas. Eu me lembro de vezes que a gente era envolvido pelo Espírito para pregar certa meditação, certa palavra, e quando a gente via as livrarias tinham livros, a gente ia em outros lugares, lá estavam pregando praticamente a mesma mensagem, porque o Espírito Santo sopra sobre a sua igreja aquilo que Ele quer fazer, porque a igreja é dele, não importa a denominação, o que importa é que o Espírito Santo trabalha. Amém. E agora, nesses últimos dias, eu peço para os irmãos, nesses últimos dias, Deus tem soprado, e eu creio que seja a última etapa da reforma da igreja. Deus tem soprado, e os irmãos aqui têm sido, até às vezes fico meio assim, de tanto o pastor falar sobre grupos, sobre células, sobre o Espírito Santo, sobre discipulado. A tônica que o Espírito Santo tem trazido é sobre o discipulado. E eu tive, e digo isso para testemunho, eu nunca enxerguei com tanta profundidade o texto que nós encontramos, que até podemos ler. O texto que nós encontramos em Mateus 28, 16. Eu digo para os irmãos que nós fizemos um projeto para discipular o nosso ministério, e em cima da revelação desta palavra, essa palavra eu entendia diferente, eu não entendia como estou entendendo hoje, a visão que Deus nos deu, o Espírito Santo trabalhando. Eu pensei que era só coisa minha. De repente a gente está cercado de gente que está tendo a mesma visão, e para surpresa minha, me veio uma missionária lá do Peru falar exatamente aquilo para mim. Eu disse para minha esposa, foi uma confirmação daquilo que Deus colocou na minha visão, colocou no meu entendimento, porque não é minha visão, é revelação de Deus. E ela vem lá do Peru, do trabalho, passa uma convenção, dando palestra, 3 conferências, ela não fugiu da mesma coisa. Eu glorifiquei a Deus, porque para mim ela veio me firmar mais ainda e trazer mais coisas a acrescentar, que Deus revelou lá no trabalho que ela está fazendo lá como missionária. Nós vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, e depois nós vamos dar uma caminhada em alguns pontos que é o tema que eu tenho para hoje. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Eu sempre ouvi essa pregação de missões, do ID, né? Deixar a casa do pai, deixar a casa da mãe, ir para outro lugar, e pregar, e
Eu sempre entendi assim, mas Deus agora me abriu uma visão diferente. Eu fico às vezes pensando se tudo tem tempo de Deus, mas se Deus tivesse abrido o meu entendimento nessa palavra há 30 anos atrás, eu teria trabalhado diferente no meu ministério. Hoje eu entendo, com a graça de Deus, o que Deus quer fazer com a igreja. Eu quero colocar uma outra coisa também para os irmãos, muito impressionante aqui, que hoje você sabe que a igreja sofre os modismos, né? E eu quero dizer para os irmãos que eu vi uma coisa esta semana diferente. Nós estávamos no culto e estava o pastor Lima, e sempre tem aquela turma do festeirê, do grito, né, e do assobio, e ele travou a turma. Ele disse: olha, aqui não, assobio aqui não tem. Ele não disse isso, mas eu botei no parênteses, me lembrei. Aqui não tem macaco para assobiar. Assobio aqui não, aqui tem reverência. O culto é de reverência, é a palavra de Deus, fora de assobio. Essa foi uma coisa que cessou, ninguém mais assobiou durante todo o culto. E a turma aprenderam agora. Hoje, por exemplo, esses movimentos que vocês vão, é aquele gritinho que os artistas gritam, que os fãs gritam, né? É o grito e o assobio. E sabe, queridos, uma coisa que eu vi, Deus começou a operar com o Espírito Santo, e eu me alegrei, porque quando o Espírito Santo opera, meu irmão, arranca aleluia da boca dos crentes. O Espírito Santo não só dá grito sem sentido, porque a palavra aleluia faz sentido. É uma palavra celestial, é uma palavra dita pelos anjos. Você encontra na Bíblia o aleluia e o amém, que são duas palavras universais. Em qualquer lugar do mundo, essas palavras são pronunciadas, não tem tradução nas línguas, né? Em todo lugar, aleluia, aleluia, amém, amém. E essas palavras são celestiais. E quando o Espírito Santo, e aconteceu lá, cessou o grito, e de repente eu comecei a peregrar no Senhor. O Espírito Santo começou a operar na reunião, e eu comecei a ouvir irmãos glorificando a Deus, aleluia, irmãos dando aleluia, coisa que eu já estava com saudade de ouvir isso na igreja, e de glorificar a Deus, e levantar as mãos e glorificar, e Deus operando na igreja. Então, a igreja do Senhor, a igreja não tem modismo, a igreja não tem nada disso, a igreja é para estar nas mãos do Senhor. E para nós ganharmos tempos, eu quero falar no tema desse texto aqui. Eu sei que o assunto é muito grande, eu quero falar sobre princípios para um discipulado eficaz. Foi a palavra que me veio ao coração, e eu quero falar para os irmãos, porque eu creio que essa palavra, eu quero e creio que ela fale no coração dos irmãos, para nós termos um discipulado eficaz. Porque nós podemos ser bons membros, nós podemos ser bons crentes, e de repente não ser discípulos de Jesus. E um discípulo de Jesus é um membro, e é um excelente de um crente quando ele é discípulo. Quando ele não é discípulo, ele às vezes é alguma coisa que está aí caminhando junto, sem graça, sem nada. Eu quero falar do discípulo de Jesus. Para a introdução tem duas coisas: discípulo e discipulador, e discipulador e discípulo. Na verdade, na igreja só tem discípulo, porque um discípulo, quando ele é discipulado, ele passa a discipular outros também. Então não existe, nós ao mesmo tempo que somos discípulos, nós somos também discipuladores. Pelo menos estamos caminhando, vamos chegar lá. É o propósito que nós temos, que cada irmão tenha um discipulador, e cada irmão seja um discipulador. O irmão seja um discípulo e discipule outros discípulos, porque nós temos visto que a igreja perdeu esta visão. E no texto que nós temos vindo, a revelação que Deus tem
mexido com o coração, é que ele disse: ide por todo mundo, né? Preguei o Evangelho, ide fazer, ele disse, não, ide por todo mundo, é no outro texto, ele disse: ide e fazer discípulo todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e de fazer discípulo. E às vezes a igreja perdeu essa visão do século, talvez do século II, já do século I, perdeu essa visão apostólica, que hoje tem que ser resgatada na igreja. Nós temos que buscar isso na igreja. Então, queridos, o discipulado é uma cadeia que liga as pessoas umas às outras, e concluímos que somente será um bom discípulo se for um bom discipulado, um bom discipulador se for um bom discípulo. Não pense que o irmão, por exemplo, que está aqui trabalhando, está sendo preparado, que o irmão vai ser um bom discipulador, sem primeiro ser um bom discípulo. Porque eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser aquilo, querer que os outros sejam aquilo que eu não sou. Eu preciso ser. Eu então falo hoje mais diretamente ao ser discípulo. Ao ser discípulo. A grande mudança na igreja do Senhor Jesus Cristo, essa grande reforma, esse sopro do Espírito Santo que está acontecendo, que pronuncia a sua vinda, preparando a noiva do Cordeiro, é o retorno ao cristianismo autêntico na revelação e visão, não dos homens. Ele diz assim: a minha visão, a nossa visão. Não, a visão da palavra, a visão bíblica, a visão do Evangelho. Eu estava conversando aqui com o pastor que estava aí no fim de semana, e nós ainda conversávamos, dizer, a visão de Jesus, e para nós é a revelação dele, a revelação que ele nos dá. Ele nos revela o que nós devemos, ele abre o nosso entendimento. O Espírito Santo nos bem encaminha, assim como o Espírito Santo agiu na vida do Lutero, do Calvino, do Zurílio e de tantos outros reformadores. Hoje o Espírito Santo continua, como continuou com o avivamento, com o derramamento lá na Rua Cazuza, aquele grande derramamento do Espírito Santo que espalhou pelo mundo inteiro, e a igreja avivou a igreja. Hoje Deus está trabalhando também em cima desta visão para uma mudança profunda da sua igreja. Eu creio que seja a última etapa, porque está nos levando a trabalhar em cima dos princípios. Os irmãos querem se aperfeiçoar nessa matéria de discipulado, leiam, releiam e durmam em cima de Atos dos Apóstolos, e os irmãos vão aprender tudo sobre discipulado no livro de Atos dos Apóstolos, que até poderia ser Atos dos Discípulos. Tudo que foi feito naquele trabalho ali, tudo que aconteceu. Então, amados, obrigado. Eu tenho aqui 7 princípios, e eu vou ver se esses princípios dá para nós darmos uma passadinha rápida, porque o tempo é limitado, e eu quero então discorrer sobre esses 7 princípios. Primeiro princípio, um discípulo, é ser convertido a Cristo. Somente se submete a ser discípulo cristão convertido, de coração aberto para Deus, que quer aprender e ser perfeito, e ser perfeito à estatura do Mestre. O discípulo não é propriedade do discipulador, isto é, não é nosso, nem somos de nós mesmos. Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos meus. Há uma versão que eu gosto muito, não sei se é corrigida ou atualizada, diz: ide, fazei discípulos meus. Discípulo não é meu pessoalmente. Jesus disse: os discípulos são dele, assim como nós também somos dele. Assim, portanto, tanto nós como as pessoas que trabalham, nem mesmo discipal, não sois de vós mesmos, não somos nosso, nós somos do Senhor. Portanto, o primeiro princípio é nós sermos convertidos e nos submeter à vontade do Senhor, em aprender a sua palavra e crescer
e sermos então instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Então o primeiro discípulo é ser convertido. Grande problema hoje. O grande problema hoje é a questão da conversão. Eu tenho feito alguns estudos e a gente está passando por uma série de problemas, porque até, eu não lembro agora o nome do autor do estudo, que ele escreveu sobre as 10 acusações sobre a igreja, e uma delas ele coloca esse ponto, que as pessoas chegam, os pastores lançam um apelo depois de uma pregação empolgada e fazem um convite para aceitar Jesus. E assim, quem é que não aceita Jesus? Todo mundo aceita. E depois vem para a igreja, aceita Jesus, vem para a igreja, mas não houve conversão, não houve arrependimento do pecado, não houve mudança de vida, não houve novo nascimento. Portanto, as pessoas, e eu achei até pesado dizer isso, há muitas pessoas que são adeptos dentro da igreja, que são prosélitos feitos pela igreja, que são 2 vezes filhos do inferno, porque estão dentro da igreja e não são convertidos. Não são convertidos. E às vezes a gente se depara com essa grande batalha. Quanto mais pessoas não convertidas dentro da igreja, mais a igreja caminha para se mundanizar. Quanto mais convertidos estiver na igreja, mais a igreja caminha para se santificar. É o que leva a igreja para o mundo de volta, são as pessoas não convertidas, que se condicionam, que aceitam e que levam uma vida medíocre, como a gente hoje tem percebido por aí afora, onde a gente tem ido. As pessoas não são convertidas. Então, queridos, primeira condição, o discípulo é ser convertido. Ser convertido mesmo. Cristo em mim, a esperança da glória. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixei o pecado. É pecado longe de mim, é pecado fora de mim, pecado me corta a comunhão com Deus. Cheirou a pecado fora, né? Caímos fora, se cheirou a pecado. Segundo ponto, segundo princípio número 2, ser comprometido com o Evangelho. Um compromisso de fé, um compromisso de caráter, um compromisso de vida. Os grandes heróis da fé eram pessoas que o compromisso deles todos estavam amarrados na palavra de Deus, estavam amarrados no Evangelho, comprometido com o Evangelho. O Evangelho era tudo para eles. Quantas pessoas, quantos santos, quantos milhares de santos, discípulos de Deus, morreram na época que não existia Bíblia como tem hoje, que era passado, era escrito à mão. Quantas pessoas eles comiam a palavra e tinham compromisso com o Evangelho, compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e morriam, morto, crucificado, morriam na fogueira, morriam comido pelas feras. E a gente sabe a história da igreja, uma história de gente comprometida, compromisso com o Evangelho. E isso é alguma coisa mais do que ser apenas adepto, do que ser apenas simpatizante, do que ser apenas leitor. É muito mais um compromisso de vida. O Evangelho é a minha vida. É o segundo passo para ser um bom discípulo e um bom discipulador. Terceiro, apegado à palavra de Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção, isso não é nada antigo, não é nada para nós crentes, não é nada de novo. E a irmã que estava lá pregando diz: você quer ter poder, você quer ter poder sobrenatural, você não se desprenda da leitura da palavra de Deus. Você tem que, esse poder está na palavra. Esse poder não está em nós saber a palavra, esse poder está na palavra. E quanto mais nós
lermos a palavra, quanto mais nós meditarmos na palavra, quanto mais nós buscarmos a palavra, esse poder, ele termina se transferindo para a nossa vida, e nós passamos a ter unção de Deus para pregar a palavra, e a palavra dá resultado, porque a palavra tem uma força natural por si mesmo, uma força sobrenatural, uma força de transformação de vida. E as pessoas se convertem não é pelo nosso argumento, não é o nosso argumento que faz com que as pessoas se convertam, é a ação do Espírito Santo mediante a palavra. Às vezes uma palavra converte um coração, mas quando essa palavra ela parte da unção do Espírito Santo, essa palavra ungida chega no coração das pessoas. Eu digo assim, eu fico com vergonha, porque eu já falei tanto com as pessoas, preguei tanta coisa querendo convencer as pessoas para o Evangelho, e perdi meu tempo, porque não é convencimento, é conversão que muda as vidas. E graças a Deus que muitas pessoas ouviram a pregação da palavra e se converteram. A gente pregou e o Evangelho fez a obra. Deus usou a palavra pregada, e você pode ser um instrumento desse, um discipulador. E o discípulo, para entrar nesse envolvimento, ele tem que ser apegado à palavra. Esse é o princípio número 3, que você não pode abandonar a leitura da palavra. João 8,32 diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes nós ficamos assim pregando para os incrédulos, achando que isso aqui é uma palavra que a gente prega para os incrédulos que têm vício de cigarro, de bebida. E eu lembro que a gente no passado pregou muito sobre isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa palavra tem um efeito retroativo para a nossa vida, para nos libertar de coisas que nós precisamos da palavra de Deus para que ela trabalhe as nossas estruturas e mude as nossas estruturas. A palavra de Deus, ela tome conta de nós numa ação de mudança, e nos liberte, e nós possamos também com isso libertar os outros. Um bom discipulador, ele tem que ter uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Este é o terceiro princípio. O quarto princípio, e aqui é onde mais a igreja tem falhado, onde mais os discípulos têm errado, nesse quarto princípio: uma vida intensa de oração. Irmão, nós oramos tão pouco. Sabem que foi nos dado um testemunho que o meu irmão estava pregando e eu ouvi o testemunho. Teve uns irmãos da Coreia aqui no Brasil, e eles assistiram a situação do Brasil, e no final eles disseram que se os crentes brasileiros orassem como falam de futebol, tivesse um apego à oração, a Cristo, como tem um apego aos times de futebol. Incrível, irmãos. Quando me converti, não se falava, futebol não existia, crente não tem time. Hoje os crentes brigam por causa do time de futebol. E eu já vi até pastores fazer Grenal dentro da igreja. E eles disseram isso: se os crentes brasileiros orassem como falam de futebol, e orassem, desse tempo para Deus como vê novela, o Brasil era outro. Então, discípulo que não ora não tem força, e nem pode discipular ninguém. Se a pessoa não for de oração, não se meta. O pregador que não ora, o pastor que não ora, não se meta, porque ele vai terminar dando vexame, porque não tem força, não tem unção. Ele fala bonito, pode até falar intelectualmente bonito, mas falar intelectualmente bonito não resolve nada.
É muito bonito você assistir aqui um bom filósofo, um bom eloquente pregar. O que importa no Evangelho não é a eloquência, não é o falar bonito, é a unção que está sobre aquele que prega o Evangelho. E o discipulador tem que ser assim, ele tem que ter unção. É uma das coisas que eu não esqueço nunca de orar, pedindo a Deus, Senhor, que eu mais preciso de unção. Unção para pregar a tua palavra, unção de Deus. E queridos, eu sei que vocês oram também, mas nós oramos muito pouco. O índice de oração, escuta isso aqui, o índice da média de oração dos pastores no Brasil, a oração dos pastores, 5 minutos por dia. Em outros lugares, em outros estados, aí, como nos Estados Unidos, 2 horas a média de oração. Só manda aquele que ora e aquele que não ora. E eu digo para a nossa vergonha, nós temos crentes que passam dias sem se lembrar do Senhor, sem dobrar o joelho e orar a Deus. Levantam da cama como se não existisse Deus, e vão para o trabalho e voltam para casa e Deus não diz, nem para comer não agradece a Deus. Como também sei de pessoas que passam semanas que não pegam a Bíblia para ler. Aqui na nossa igreja. Então, queridos, como é que nós vamos ter um discipulado? Como é que nós vamos formar um discipulado se nós não sermos discípulos dentro destes princípios? E olha, eu digo uma coisa para os irmãos. Nós temos aqui às 10 horas, o pastor Jenny está aqui, a gente às vezes está em casa, participa, mas é tão pouca gente dando tempo do Senhor, é tanta canseira, é tanta desculpa, é tanta coisa. Esquece, meu irmão, que nós somos, olha, só para citar assim um exemplo, meu querido irmão Antônio, pastor, lá feliz, junto com a gente, 15 dias depois, foi ceifado num acidente. Lá no Espírito Santo, 2 pastores nossos, casal de pastores, foram ceifados num acidente. Não sabemos. Então, pelo menos vamos orar, pensando que Deus pode nos levar a qualquer instante. Vamos morrer, mas vamos morrer numa vida produtiva, vamos morrer numa vida de trabalho com o Senhor, buscando a Deus, um relacionamento com Deus, porque quem não ora não tem encontro com Deus, vai se apagando, se apagando, se apagando. É a experiência da gente. Às vezes a gente passa assim um temporada assim, meia fraca na oração. De repente Deus move a gente no encontro e a gente se renova, e aí a gente passa a voltar à comunhão com Deus, a experiência com Deus. Você quer, querido, ser um discípulo? Comece a fazer calo no seu joelho. Você quer ser um bom discípulo? Comece a fazer calo no seu joelho, a se encontrar com Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar o renovo, a buscar poder sobrenatural, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a inteligência humana, não é contra a sabedoria das pessoas, nossa luta é contra o poder das trevas, é contra o diabo que prende as pessoas para conduzir até o fim da vida do inferno. E a nossa batalha é entrar no campo de Satanás e arrebentar pelo poder da palavra de Deus. Aí não sou eu, mas a palavra. Este princípio da oração não tem segredo nenhum. Me lembro, pastor doutor Rogério, se lembra lá também das montanhas que ia orar, lá em Torres, entre as cachoeiras, quando os irmãos, nós íamos com os problemas lá sobre conversão, nem convertido não era ainda, mas já tinha aceitado Jesus, e nós subíamos para o monte para orar. Lá em cima nós oramos pela Yara, lá em cima nós oramos pela Sônia, lá em cima nós oramos pelas nossas esposas, porque nós não queríamos ir sozinho para a igreja,
e enfrentamos as trevas, enfrentamos batalha dos infernos, mas lá nós oramos juntos e foi pela oração. Até hoje, nada do que Deus me deu foi de outra maneira. Às vezes parece que as coisas são tão difíceis e nós só vencemos. Deus torna difícil para nós nos orar, porque é Ele que quer nos dar, Ele quer entregar nas nossas mãos. Então, amados, vamos o quinto princípio para um discipulador, um discípulo é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, não pense que vocês vão ser discipulador, vão ter pessoas, vão ensinar pessoas, vão trabalhar com pessoas, se vocês não tiverem transbordando do Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo. Não duvide da ação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo entrar, porque eu digo assim sinceramente para os irmãos, de sabedoria humana nós temos cheio, de teologia as igrejas estão cheias hoje, que tem de teólogo lá dentro da Assembleia de Deus, que tem de teólogo na nossa igreja, e você ouve as pregações assim, que coisa lá não fazem, não resulta nada, porque teologia não converte, teologia não muda a vida. O que muda a vida é a ação do Espírito Santo pela sua palavra e pela oração na vida das pessoas. Teologia é bom para a gente saber, para a gente poder se defender das heresias. Para mim a teologia é especial para isso, mas para a salvação de vidas, para a transformação de vida, não adianta teologia não. Vai falar teologia para um drogado, para um endemoniado, para uma pessoa que vive aí, não faz nada. Agora, se você vai no poder do Espírito Santo, fala de Jesus, a vida transformada. E um discípulo que quer ganhar outros discípulos tem que andar e viver no Espírito, como está lá em Gálatas, né? Finzinho da carta, capítulo 6 de Gálatas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar. Para nós chegarmos ao fim, temos mais dois, o sexto e o sétimo. E esse princípio, meus irmãos, Deus tem que tocar no coração, porque para mim é um dos mais sérios. É ter o caráter de servo. É ser servo. É a proposta de Jesus. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Proposta de Jesus na igreja. Não tem grande. Todo mundo que quer ser grande, seja servo. Serve uns dos outros. Tem aquele sentimento de servir, não de ser servido, não de tomar posição, não de se apresentar, mas de ser servo. A humildade para ser servo, para obedecer, para fazer a vontade de Deus. E no discipulado, quem não for servo, não serve para ser discipulador e nem para ser discípulo. Porque se eu estiver trabalhando com um discípulo, que o discípulo não quer ser servo, eu fora, vou perder tempo com o rebelde, vou perder tempo com quem anda contra, com quem não quer fazer as coisas de Deus como Deus quer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E que discípulo eu vou ser também se eu não sou servo? Nós estávamos na reunião em Rio Pardo, o irmão deu um estudo para nós lá em Rio Pardo, para os pastores. O irmão foi o assunto que Deus tocou. Nós temos que ser servos. A igreja de servos. E para ser um discípulo, você tem que ser servo. Tem que servir. É o maior problema da nossa sociedade de hoje. A nossa sociedade de hoje, todo mundo quer tirar proveito. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Até na igreja. Menos de se entregar para fazer a obra do Senhor, para servir. Está disposto. Coisa difícil. Mas eu creio que os irmãos têm o coração inclinado para isso. São princípios de Jesus, não adianta eu querer mudar. As leis e outras coisas até pode ser mudar, mas o princípio não dá para mudar.
Não adianta mudar, ninguém pode fugir desses princípios aqui. Orar tem que orar, buscar a unção do Espírito tem que buscar o enchimento, ler a Bíblia tem que ler. E Jesus me disse, os seus próprios discípulos, quando discutiu lá quem seria o mais importante deles, é ser servo. E nós precisamos experimentar isso. Não é nada mal, eu digo assim para os irmãos aqui, já passei por experiência dessa na igreja aqui, para servir os irmãos, e há poucos dias aconteceu isso. Eu tive que me meter a mão lá no esgoto, porque estava uma coisa tremenda lá, e a gente que estava por dentro do assunto, nos embarramos tudo, nos sujamos tudo, mas para que as coisas funcionassem bem para os irmãos daqui, tem o conforto, tem o comodismo, tem tudo. Alguém tem que fazer as coisas, alguém tem que servir. Nós comemos um lanche gostoso, alguém tem que ser servo, tem que fazer. Os irmãos são bem recebidos, alguém tem que fazer isso, alguém tem que cuidar do andamento da igreja, tem que ser servo. E o discípulo é um servo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Talvez pode até estar servindo, está ajudando o pastor, está servindo o pastor, mas não é o pastor que ele deve servir, nunca. Tudo que façais, quer por palavra ou por ato, fazei em nome do Senhor Jesus. É para Ele que nós fazemos. Um dia o irmão Jorge nos ajuda aqui, nos faz o trabalho. Ele não leve isso que ele está fazendo um favor para o pastor. Por favor, não faça favor para mim, não faça favor para o Diego, não faça porque vocês estão perdendo o galardão de vocês. Faça para o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Faça para o Senhor Jesus. Não faça para o irmão fulano, não faça para o irmão fulano. É para o Senhor que nós trabalhamos. Aí quando nós trabalhamos para o Senhor e nós recebemos um pontapé de gratidão, então nós regozijamos, porque bem-aventurados sois quando trabalhando para o Senhor. Você leva algumas pauladas, alguns empurrões, como já levei e tenho levado. Eu nunca entristeci meu coração nesta obra. Sou pastor há 35, 37 anos já no ministério, mas eu não deixei que as coisas que as pessoas me fizeram entrassem no meu coração, não deixei, porque o meu coração é do Senhor Jesus Cristo, e mesmo nas vezes que me execraram publicamente, como aconteceu, se eu for contar para vocês, vocês choram do que me fizeram. E não só na igreja, mas também até na nossa convenção, fizeram horrores na nossa coisa de pastor, mas Deus me honrou em todo o tempo. Aleluia. Eu não deixei entrar para dentro do meu coração, embora a cabeça andasse a 1000 por hora para me entristecer, para mim, não. A primeira coisa que eu fazia era perdoar aqueles que eu ofendia, porque é assim, só para os irmãos saberem uma coisa: nem sempre é a pessoa que te ofende. Por trás da ofensa, às vezes está o maligno usando a pessoa. Então a pessoa não tem culpa. Quantas vezes eu orei por irmãos aqui nessa igreja, que vocês não conheceram, que nos fizeram assim atrocidades, que eu orei, até o irmão Livre chegou a quebrar um braço uma vez. Fizeram atrocidade para nós aí, e a gente aguentou com misericórdia, chorando na presença de Deus, mas o coração, botar para dentro do coração, nunca deixei entrar. Graças a Deus que Deus tem me dado essa força. Terminamos então com o 7. O 6º é serve, e o 7 nós temos que aprender de Jesus e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer ser discípulo, meu irmão, discipulador? Que coisa linda. Jesus dizendo lá para as pessoas, até o texto é um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O discípulo não souber isso, o discípulo vai estar sempre cansado.
Oh, que coisa séria, que canseira. Sempre cansado, sempre nervoso, sempre agitado, sempre numa situação. Mas o discípulo de Jesus aprende com ele humildade, ser humilde e manso. Duas coisas do caráter de Jesus que tem que estar impregnado com seus discípulos. Se você quer ser um discípulo de Jesus, tem que estar impregnado com o seu caráter. Ser manso. Gente brava não funciona coisa não. A ovelha do Senhor, o discípulo do Senhor é manso como o Senhor Jesus é. Não quer dizer que seja tolerante, isso é outra coisa, mas é manso e é humilde. Tem humildade diante das circunstâncias, diante das coisas. Seu lugar, o lugar dele, o lugar de honra dele é no céu. Aqui na terra ele não postula lugar. Aqui na terra ele não manda a caça de lugar, porque para mim, meus queridos irmãos, a maior glória de todas as glórias, para mim aqui na terra, é poder ser um discípulo de Jesus e poder ser um discipulador. É isso que Jesus mandou. O texto, se nós pegarmos o texto, diz assim que Jesus subiu para o monte com os 11 discípulos. Claro que esses discípulos eram os privilegiados, que depois receberam o nome de apóstolos, mas não deixaram de ser discípulos, porque eles foram chamados para depois eles serem os anunciadores da palavra de Deus, os enviados. E lá então Jesus se revela para ele, dizendo todo o poder que foi dado nos céus e na terra. E esse Jesus está dizendo isso aqui, todo o poder que foi dado, porque eles estão conosco, esse poder acompanha. Nós estamos com ele, esse poder acompanha. E no fim ele diz assim, no final ele diz assim: e eu estarei convosco todos os dias. Então hoje Jesus esteve comigo, hoje Jesus esteve conosco, Jesus está aqui conosco. Ele está aqui. Às vezes nós temos uma ideia mental da palavra e a nossa fé distancia. É mesmo, que bom, não é? Mas o Senhor Jesus está aqui e nós esquecemos, porque nós não trazemos a coisa para o terreno da fé, nós ficamos na nossa intelectualidade, não trazemos a coisa para cá. Jesus está aqui e Ele pode aqui perfeitamente Ele pode manifestar a sua glória. E eu digo mais, e por que não? Se Ele está aqui, Ele tem todo o direito de manifestar a sua glória e de fazer a sua obra na nossa vida, de converter o coração, de mudar a vida, de transformar a vida onde nós estamos. É esse o fator do grande poder de Jesus, que resultou da cruz. E Ele recebeu do Pai todo o poder para fazer isso, para salvar, para transformar a vida, para mudar vidas, para fazer discípulos. Então, discipulado, eu sei que os apóstolos não negligenciaram, porque a igreja explodiu dentro dessa visão. A igreja explodiu dentro dessa visão de discipulado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pegando Marcos, finalzinho do Evangelho de Marcos, ele disse: e esses sinais hão de seguir os que creem, em meu nome expelirão demônios. É o poder que Deus está nos dando, Deus nos deu para isso. Eu digo assim para os irmãos: quantas vezes eu me defrontei com terríveis barreiras diabólicas, pessoas possessas, pessoas tremendamente endemoniadas. Minha esposa, o Jenny testemunha disso. Quantas vezes nós enfrentamos legiões de demônios. Eu já cheguei em cultos, quando eu era evangelista, de ter mais de 20 pessoas caídas, endemoniadas, e eu sozinho, para poder expulsar os demônios. Mas nunca fiquei envergonhado com demônio nenhum, porque Jesus Cristo nos deu poder que é sobrenatural, que não é da força do homem, nem do intelecto do homem, mas do Senhor. E sem contar as curas. Eu tenho dito assim, se nós vamos fazer propaganda de cura na nossa igreja, vamos fazer mercantilismo na cura, eu não tenho vergonha de contar aqui muito mais do que faz a Universal, que às vezes me deixa em dúvida, né?
Deus tem nos acompanhado no ministério da cura. É por isso que os irmãos às vezes não pedem oração para ser curado, porque os irmãos estão sadios, para que vão pedir oração para ser curado? Mas que Deus tem operado no nosso ministério a cura por causa da presença dEle. Ele está presente para o discípulo. Quando faz a obra, o Senhor está ali presente para operar. Não é Ele que cura. Essa história de aparecer aqui, pode ter alguém, os irmãos que receberam o dom de curar, mas até de fazer milagre, porque tem esse dom, biblicamente, tem para enriquecer a igreja. Mas eu digo para os irmãos, não é os irmãos que curam, não é nós. O que você tem que fazer? É confiar quando você coloca a mão e ora pela outra pessoa e saber que Deus está contigo, que Deus está presente, que Deus está ali. Amém? Amém. Concluo então, meus queridos. Eu digo assim, a melhor coisa é nós voltar agora a aprender na escola do Senhor, a sermos discípulos excelentes. O Senhor nos usar. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu tenho aqui umas folhas com a esboço da mensagem, depois se alguém quiser pode levar. Vamos orar então. O Senhor está aqui. Ele prometeu, mesmo com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, Deus, que ainda nós não somos ainda pessoas perfeitas, temos caminhando para a perfeição, temos muitas falhas, muitas fraquezas, mas Deus quer nos usar. O que importa é eu dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Estou pronto, me usa, eu quero melhorar a minha situação. Inclinamos a nossa fronte e oramos a Deus. Pai, Senhor Jesus. aleluia, tenho entregado a palavra, colocou no coração. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Agora, Senhor, é contigo. Aleluia. Oh, Jesus, Deus glorioso. Eu te louvo, Senhor, Te louvo, te agradeço, Senhor Jesus. porque tu queres, Senhor, uma obra grande nesta cidade. Aleluia. E tu precisas de toda a tua igreja. Amém. Confiamos em Ti, Senhor. E tu está preparando um povo para ti, Senhor. Aleluia. Deus querido, abençoa, Pai, teu servo. Está coordenando esse trabalho aqui em Santa Cruz do Sul. E abençoa, Pai, os irmãos queridos, Pai. Fortalece, Pai. Batiza com o teu Espírito Santo. Amém. Jesus. Amém. Batiza. Glória a Batiza, Senhor. Deus. Aleluia. Senhor, dons sobrenaturais para os Glória a irmãos. Ti, Pai. Nos tira, Senhor, desta condição de reter, de impedir, de bloquear a ação do teu Espírito. É verdade. Age, nosso Senhor, trabalha no nosso coração. Faz a tua obra, Senhor. Eu te peço, Pai, Deus em maravilhoso. nome de Jesus, e abençoa a vida dos teus servos que estão aqui ouvindo a tua palavra. Em Aleluia. nome de Jesus Cristo.